Para a gente entender melhor a expectativa para a divulgação do resultado da taxa de juros, que a gente já citou aqui no Hora News, a gente vai conversar agora com o Danilo Igliori, ele é economista-chefe da Nômade. Boa tarde, Danilo. Queria começar já com a primeira pergunta, já emendando a pergunta. Qual que é a sua expectativa? A expectativa do mercado é de que a taxa seja mantida em 15%. O senhor concorda? Segue essa expectativa também? Boa tarde. Boa tarde, Renato. Um prazer estar aqui com vocês. Olha, concordo sim, né? Acho que é uma daquelas reuniões do Copom que é acompanhada por uma unanimidade, né, em relação ao qual será a decisão com relação à taxa Selic. Acho que não tem dúvidas que ficaremos com os 15% na reunião de hoje. Pode explicar que a gente chegou no maior patamar da Selic, da taxa básica de juros, dos últimos 19, 20 anos. O que aconteceu? Qual que é o cenário que explica a gente ter chegado nesses 15%? Olha, é basicamente um cenário de muita resistência da inflação, né? Vamos lembrar que, como resposta, né, à inflação da pandemia, o Banco Central subiu bastante a taxa de juros. Aliás, foi o que aconteceu, né, na maioria dos países espalhados aí pelo planeta. Mas, né, ao tentar começar a afrouxar a política monetária, como também outros países tentaram fazer, a gente teve que interromper logo esse processo, né, porque a inflação começou a voltar. E mais do que isso, né, dada a resistência da inflação, tivemos que voltar a subir a taxa Selic até atingir, então, esse maior patamar histórico. E a dificuldade de trazer a inflação para baixo é o que explica, né, a manutenção da taxa Selic nesse patamar elevado. Se a gente olhar as projeções para a inflação, né, para os próximos anos, a gente não vê uma convergência para a meta inflação, da meta de inflação, nem em 2027. Né? Então a gente está aí, na verdade, nem em 2028 a gente chega para o centro aí da meta. Né? Então tem um cenário bastante desafiador para a inflação, muito embora tenha tido alguns sinais de moderação nos últimos meses. IPCA, inflação oficial, IPCA está em 5,13% nos últimos 12 meses. Hoje é aquela super quarta, né? Porque além do Copom, além da taxa de juros aqui no Brasil, também é decidida a mudança da taxa de juros nos Estados Unidos. Foi divulgada agora há pouco uma elevação de 0,25 ponto percentual, para uma redução de 0,25 ponto percentual, uma faixa de 4 a 4,25%, 4,25%. Essa divulgação do Federal Reserve nos Estados Unidos pode afeta de alguma forma a reunião do Copom ou são discussões paralelas? Não, certamente o que acontece nos Estados Unidos, né, impacta bastante a nossa avaliação aqui de política monetária. Eu não diria que vai mudar a ponto, né, do Copom decidir alterar a taxa Selic na reunião de hoje, né, mas pode alterar algo que o mercado vai estar muito atento a quais são as expectativas com relação à taxa Selic nas próximas reuniões. Né? Vamos lembrar que a principal dúvida do mercado nesse momento é em que medida ainda existem possibilidades para começar um processo de queda da Selic ainda em 2025. Né? Existe uma maioria que espera que não será possível, né? que é só para o início do ano que vem que a gente pode ter alguma esperança de iniciar um ciclo de cortes da Selic, mas, né, uma taxa de juros menor nos Estados Unidos, né, aumenta o diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, o que incentiva, de certo modo, mais entrada de recursos aqui no Brasil, pressionando ainda mais o dólar, né, deixando o dólar mais barato, o que tem contribuído com essa moderação na inflação. Então, não acredito que a decisão do Federal Reserve hoje já altere a decisão do Copom na reunião de hoje, mas pode sim mudar o teor do comunicado e, eventualmente, dar alguma pista de movimentos para frente, olhando para a Selic. A expectativa do Boletim Focus é de um crescimento do PIB do Brasil para esse ano de 2,16%. Além disso, o senhor citou, o dólar está em queda. Esses dados da economia, eles podem influenciar numa redução futura na taxa de juros?
Certamente, né? Vamos lembrar que o Banco Central está sempre, né, o Copom, melhor dizendo, está sempre com um olho na inflação e com outro olho na atividade econômica, né? Então, neste momento, a gente ainda continua com a atividade bastante bem, né, olhando para o nosso padrão aí nos últimos tempos, mas já tem sinais de arrefecimento, né? Então, o que está na cabeça da maior parte dos analistas hoje é que, possivelmente, né, os diretores do Banco Central que participam do Copom já estão preocupados com a duração, né, desses juros tão altos. E aí, eventuais indicadores que confirmem um maior enfraquecimento da atividade podem sim antecipar o início do próximo ciclo de cortes de juros. Que forma que as tarifas aplicadas pelos Estados Unidos contra o Brasil e até o efeito prolongado das tarifas que já foram aplicadas e até uma expectativa de novas tarifas, de que forma que isso pode influenciar nos juros? Olha, aqui a gente tem que separar um pouco a análise entre tarifa, o contexto dessas novas tarifas, né, que o Trump colocou em cima de praticamente todos os parceiros comerciais e, mais do que isso, a forma, né, como essas tarifas estão sendo anunciadas e implementadas. De um lado, quer dizer, o contexto internacional dessas tarifas e, em segundo lugar, tem que olhar o impacto específico aqui no Brasil, né? Então, as duas coisas tendem a influenciar a política monetária, né? No caso do contexto internacional, tem muito a ver com o enfraquecimento do dólar, né, que decorre de uma certa incerteza, né, que surge desse novo contexto tarifário. Por outro lado, né, quando a gente olha para o impacto das tarifas sobre o Brasil, você tem, na verdade, uma pressão altista sobre o dólar, porque você, ao aumentar as tarifas, diminui as exportações e diminui a entrada de dólar por conta disso. Mas temos que lembrar que o impacto das tarifas na economia brasileira como um todo não é tão grande assim, né? É um impacto muito importante nos setores exportadores, mas que representam uma pequena parcela do PIB apenas. Então, eu diria que é mais importante entender os impactos das tarifas globalmente do que aquelas que são aplicadas especificamente sobre setores da economia brasileira. A taxa de juros, a Selic, a expectativa é que o Copom divulgue o resultado da taxa básica de juros depois das 18 horas, aliás. Daqui a pouquinho, 6 da tarde, a gente vai ficar de olho. Danilo Igliori, economista-chefe da Nômade, muito obrigado pela entrevista, obrigado pelas explicações. Boa tarde. A gente agradece, Renato. Sempre um prazer estar aqui com vocês.